O melhoramento genético transformou a produção de caprinos e ovinos. Mas como podemos utilizar essa ferramenta para aumentar a eficiência produtiva do nosso rebanho? Vamos explorar juntos os métodos e cálculos que fazem toda a diferença. Objetivo: aumentar a frequência de genes desejáveis. Impacto: maior produção de leite, carne e resistência a doenças. Áreas afetadas: reprodução, nutrição, sanidade e eficiência produtiva. Qual desses não é um fator do melhoramento genético? Eficiência produtiva, frequência de genes desejáveis, clima local. Melhoramento, seleção, plais, direcionamento dos acasalamentos. Nem todos os animais são iguais. Para melhorar um rebanho, precisamos saber quem tem os melhores genes e quais características devemos priorizar. Vamos explorar alguns métodos de seleção. Primeiro, temos o desempenho individual. Este método seleciona o animal com base no seu próprio desempenho e é usado quando as características têm alta herdabilidade. Em seguida, temos o desempenho dos pais. Este método avalia os pais para prever características futuras e é ideal quando a característica tem baixa herdabilidade. Por último, o desempenho da progenie. Este método avalia a descendência para estimar a genética dos pais, sendo útil para reprodução e características complexas. Qual método é mais indicado para selecionar animais de alto desempenho para leite? Será que é o desempenho individual, o desempenho dos pais ou o desempenho da progênie? Baixa herdabilidade? Olha para os pais e avós. Alta herdabilidade. Analise o próprio animal. O desempenho de um animal depende dos seus genes, do ambiente e da interação entre eles. Vamos entender como esses fatores se combinam. Fenótipo, ou F, é igual ao genótipo, ou G, mais o ambiente, ou A, mais a interação entre genótipo e ambiente, GXA. Let's take a closer look at the genetic and environmental influences on various traits. For reproduction, genetics play a role of about 10 to 20%, while the environment has a much larger influence ranging from 80 to 90%. When it comes to growth, the genetic influence is between 30 and 50%, and the environmental influence ranges from 50 to 70%. For milk production, genetics account for 20 to 35%, whereas the environment influence is 65 to 80%. Lastly, the quality of the carcass is influenced by genetics at about 40 to 55%, and the environment has an impact of 45 to 60%. Now, let's consider which traits have the greatest environmental influence. Among the options, which one do you think has the highest environmental impact? Is it growth, reproduction, or milk production? Take a moment to think about it. To summarize, reproduction is predominantly influenced by the environment, while growth and carcass quality are more heavily influenced by genetics. Understanding these differences helps in making informed decisions in animal breeding and management. O cruzamento genético pode melhorar rapidamente a produtividade de um rebanho, mas como escolher o melhor método? Vamos explorar os diferentes tipos de cruzamento. Primeiro, temos o cruzamento contínuo, onde se absorve uma raça exótica para a formação de um novo plantel. Um exemplo é o cruzamento entre Nelore e Angus, resultando no Brangus. Em seguida, o cruzamento rotativo, que alterna entre raças para manter a heterose. Um exemplo disso é Red Angus com Nelore. E, por último, o cruzamento industrial,
que envolve raças puras para a produção de abate, como Texel com Santa Inês. Agora, vamos ver como calcular a heterose. A fórmula é a seguinte: H é igual à média dos mestiços, menos a média dos pais, dividido pela média dos pais e multiplicado por 100. Let's take a real-life example to calculate heterosis. The average weight of the crossbreds is 18.3 kilograms. The average weight of the parents is 16.2 kilograms. So heterosis, or H, is calculated as follows. 18.3 minus 16.2 divided by 16.2 and then multiplied by 100. This gives us a heterosis of 12.92%. Now let's move on to an interactive question. What is the ideal crossbreeding for meat production? Should it have low heterosis, high heterosis, or no heterosis at all? The correct answer is high heterosis. To summarize, crossbreeding significantly boosts productivity. Heterosis, or hybrid vigor, enhances growth and hardiness. It's clear that these genetic strategies can lead to substantial improvements in livestock performance. O progresso genético não acontece por acaso. Precisamos medir e acompanhar os avanços no rebanho para garantir o sucesso. Progresso genético, IPG, é igual a herdabilidade ao quadrado vezes o diferencial de seleção dividido pelo intervalo de geração. Vamos calcular o progresso genético com um exemplo prático. Primeiro temos a herdabilidade da característica, que é 0,30. O diferencial de seleção é 1,5 kg. O intervalo de geração é 4 anos. Então, o progresso genético é igual a 0,30 vezes 1,5, dividido por 4. Isso nos dá 0,112,5 kg por ano. E se quisermos acelerar o progresso genético, temos algumas opções. Primeira, reduzir o intervalo de geração. Segunda, diminuir o diferencial de seleção. Terceira, selecionar ao acaso. Qual você acha que é a correta? A resposta certa é reduzir o intervalo de geração. Agora, um resumo visual sobre o intervalo de geração. Quanto menor o intervalo de geração, mais rápido será o progresso genético. Simples assim. Combinando seleção, cruzamentos e controle rigoroso dos dados produtivos, podemos construir um rebanho mais produtivo e lucrativo. Quer aprender mais? Curta o vídeo, compartilhe e continue conosco.